Como toda história, é óbvio que Jojo ia ter alguns problemas narrativos. Já é praticamente impossível para uma história no geral ser perfeita, e ainda mais uma história como Jojo, que tem quase 1000 capítulos ao todo. Então no vídeo de hoje eu vou discutir justamente esses problemas narrativos que Jojo como uma obra tem no geral. E lembrando que isso é só a minha opinião e você não é obrigado a concordar comigo. Se você quiser discordar, né, debater de mim, os comentários estão aí abertos, né, eu não vou apagar os comentários que discordam de mim, eu nunca faço isso. E só uma última coisa, é claro que a minha intenção com esse vídeo não é hatear Jojo, né, eu tenho um canal inteiro só sobre Jojo, é claro que eu amo essa obra, mas diferente de algumas pessoas, eu não acho errado você reconhecer problemas em uma obra que você gosta muito, entendeu? Eu sei que às vezes parece que eu dou essa impressão de que eu sou fã de Jojo que não gosta de Jojo, né, mas enfim, isso é mais um meme do que realidade, né, enfim, vamos começar. O primeiro problema que eu raramente vejo as pessoas comentando sobre Jojo são os finais, mas eu não tô falando sobre os clímax em si de todas as partes, eu tô falando sobre as conclusões das histórias em si. É claro, todo mundo sabe que a especialidade do Araki é construir clímaxes incríveis. Não é à toa que o melhor arco de todas as partes é o arco final. O Araki realmente é um gênio nesse quesito e é incrível como ele sempre consegue se superar no quesito de construir um vilão com um poder cada vez mais e mais assustador, né? Mais impossível de ser derrotado. Mas quando se trata das resoluções dos personagens e das conclusões das histórias, eu acho que o Araki peca muito em praticamente todas as partes. Porque existe um padrão que se repete bastante, não importa qual parte de Jojo seja. Esse padrão é o seguinte: o Joseph tá lutando contra o Cars, ele derrota o Cars e a parte acaba. O Jotaro tá lutando contra o Dio, ele derrota o Dio e a parte acaba. O Josuke tá lutando contra o Kira, ele derrota o Kira e a parte acaba, instantaneamente. É bem estranho como basicamente todas as partes acabam imediatamente depois que o vilão é derrotado. A gente raramente fica sabendo o que acontece com os personagens depois que a história acabou, tá ligado? Ele derrota o vilão e a história acaba, ali exatamente naquele momento. Isso dá muito a impressão de que a história das partes não é sobre o Jojo em si, sobre uma jornada que ele tem. A história não é sobre ele, e sim sobre como ele derrota um vilão, entendeu? Isso me distancia um pouco dos personagens porque realmente coloca em perspectiva a quantidade de potencial desperdiçado que basicamente todas as partes têm. Imagina o quão legal seria se a parte 3 tivesse uma cena do Jotaro visitando os pais do Kakyoin pra avisar que ele morreu, sei lá, alguma coisa assim. Ou se na parte 4 tivesse alguma cena do Josuke depois que ele derrotou o Kira, né? Por exemplo, ele formando na escola, ele virando adulto, sei lá, alguma coisa assim. No final da parte 5 também poderia mostrar como foi a vida do Giorno como o chefe da máfia, o que aconteceu com a Trish, como o Mista lidou com aquilo tudo, o que aconteceu com o Polnareff. Todas as partes deixam muitas questões inacabadas sobre todos os personagens. E justamente por isso, porque as partes acabam logo depois que o vilão é derrotado. Isso abre muito espaço pra gente ficar se questionando o que eles fizeram depois. Só que eu não acho que isso é uma decisão deliberada e intencional do Araki pra deixar esse final ambíguo. Eu acho que isso é simplesmente um potencial que ele realmente deixou passar, que ele não pensou que seria importante a gente saber o que aconteceu com os personagens depois que a história acabou. Só que eu considero isso um problema porque, em primeiro lugar, o que faz a gente se importar com uma história não é a história em si, são os personagens, são sempre os personagens. E se você prioriza o conflito final e deixa os personagens em segundo plano, meio que cria esse distanciamento entre o espectador e a história em si, entendeu? E por isso eu acho que seria muito importante que as partes mostrassem uma resolução, uma conclusão pros arcos individuais de cada personagem. Eu acho que isso agregaria muito pra história como um todo e faria Jojo ser uma obra mais completa, mais madura, entendeu? Agora, existem algumas exceções pra esse problema que eu citei, principalmente as partes 1 e a parte 6, eu acho que entram muito nisso, já que a parte 1 acaba com a morte do Jonathan e eles deixam claro que o Dio vai voltar, então basicamente todos os arcos que tinham pra ser tratados ali foram finalizados, e o final da parte 6, como eu já falei antes, o final da parte 6 ele é perfeito, ele resolve tudo que tem pra resolver, então eu acho que Jojo tem essas duas exceções que são a parte 1 e a parte 6, a parte 7 também, mas não vou tratar dela nesse vídeo. Enfim, esses dois finais eu acho que eles cumprem o papel e não deixam muitas pontas soltas pra a gente ficar se questionando, mas basicamente todas as outras têm essa questão, né, de a história acabar logo depois que o vilão é derrotado, o que deixa muito espaço aberto pra muitas coisas interessantes que poderiam ser desenvolvidas ali com os personagens de cada parte. O segundo problema provavelmente é o que você mais escutou as pessoas falando pra criticar Jojo, que são os personagens. É realmente bastante curioso como que o Araki demorou muito tempo pra começar a escrever personagens que não eram ou bastante caricaturizados ou muito unidimensionais. Até a parte 6, mais ou menos, o máximo de desenvolvimento que você vai encontrar nos personagens de Jojo é um cara que era um vilão maluco e psicopata e que depois vira um parceiro do personagem principal daquela parte, tá ligado? Que depois vira um Joe Bro. Mas com raríssimas exceções, todos os outros personagens passam no máximo por uma jornadinha bem sutil de amadurecimento e todos os outros terminam a história exatamente da mesma maneira que eles começaram. E isso não seria um problema tão grave por si só se não fosse algo tão recorrente em Jojo, tá ligado? Eu não acho que é obrigatório um personagem passar por uma jornada espiritual tão profunda assim pra ele ser um bom personagem, mas quando tipo 90% dos seus personagens são assim, eu vou começar a notar e vai começar a me
incomodar um pouquinho, entendeu? Pega os Crusaders, por exemplo. Não é à toa que o Avidol e o Wig não são personagens favoritos de absolutamente ninguém. Eles são completamente unidimensionais e completamente descartados por 90% da história. Eles mal têm uma personalidade. E o mesmo vale pro Kakyoin. Só que eu acho que as pessoas gostam do Kakyoin porque ele é, tipo, engraçado, sei lá, ele é estiloso, sei lá, alguma coisa assim. Eu não consigo ver muitos motivos para as pessoas gostarem do Kakyoin, pra ser sincero. O Joseph também me incomoda um pouco, ele não sai muito desse papel de alívio cômico, tipo, ele não serve pra muita coisa além de fazer você rir um pouquinho. Ele podia muito bem ser uma figura meio que paterna, sei lá, ser um mentor pro Jotaro, mas ele nunca estabelece esse papel na história. Ele tá lá realmente só pra ter algumas ceninhas ridículas e engraçadas. O Jotaro, eu nem preciso falar nada, né? Mas isso também vale pra basicamente todo mundo da parte 1, da parte 2, da parte 4 e da parte 5. Os personagens do Araki foram melhorando em questão de design, de carisma, de importância pra história, mas em questão de desenvolvimento é realmente muito difícil você encontrar um personagem antes da parte 6, mais ou menos, que realmente é bom nesse quesito, tá ligado? Que realmente passa por uma mudança, que muda a sua forma de enxergar o mundo, que tem um impacto nas pessoas ao redor dele. É realmente bem difícil você encontrar um personagem assim em Jojo. Mas felizmente esse foi o ponto que o Araki mais melhorou como autor conforme ele foi avançando na sua escrita. Como vocês sabem, né, a Jolene tem uma puta jornada incrível, o Put também tem uma filosofia super interessante, a Foo Fighters também tem uma jornada espiritual fantástica, a morte dela provavelmente é a minha favorita da história inteira, ela realmente tem um arco, ela basicamente aprende o que é ser um ser humano, tá ligado? O que é ter memórias, e eu raramente vejo as pessoas comentando sobre isso, e a parte 7, né, dispensa apresentações, eu tô lendo ela agora e já deu pra perceber que esse foi realmente um ponto que o Araki evoluiu muito, e agora ele realmente tá escrevendo personagens complexos e que passam por jornadas espirituais significativas, entendeu? Mas que infelizmente até chegar na parte 6, ele pecou bastante nisso, que é escrever personagens que não são unidimensionais e que basicamente terminam a história como pessoas diferentes de que eles eram no começo da história, né? Até chegar lá, basicamente todos os personagens tinham um traço de personalidade, então é um ponto realmente bem complicado, mas felizmente o Araki evoluiu muito nesse quesito e eu fico muito feliz de poder afirmar isso. A terceira e última coisa que eu gostaria de tratar aqui é o quão repetitiva é a fórmula narrativa que o Araki usa em basicamente todas as partes, pelo menos da 3 até a 6. Eu acho muito curioso como dá pra resumir as partes 3, 4, 5 e 6 basicamente do mesmo jeito. Um começo muito foda que te intriga e te motiva a assistir o resto da parte, uma parte do meio um pouco lenta e arrastada, que segue aquela fórmula de inimigo da semana e que pode ficar um pouco cansativa, e aí chega no último terço da história ali mais ou menos, os últimos arcos, e a narrativa fica simplesmente incrível e é o melhor clímax que você já viu na sua vida. Além de que ele também repete nessas 4 partes aquela questão de um dos primeiros inimigos que o Jojo enfrenta virar um aliado depois. Sério, você percebeu que isso acontece com o Polnareff na parte 3, com o Okuyasu na parte 4, com o Bruno na parte 5 e com a Foo Fighters na parte 6. Todos esses personagens são Joe Bros, mas são introduzidos como inimigos do Jojo, tá ligado? E isso acaba ficando cansativo e até meio previsível, se eu vou ser completamente honesto. Mas a principal coisa que me incomoda é esse formato de inimigo da semana que se repete em todas as partes a partir de que os stands foram criados. Realmente parece que o Araki tinha muita dificuldade em impulsionar a história pra frente sem botar o protagonista pra enfrentar algum inimigo descartável, entendeu? Tipo, basicamente todos os episódios de Jojo é alguma luta. Tem pouquíssimos que fogem desse padrão, tá ligado? Isso vale inclusive para a parte 6, que eu considero o ápice do Araki como escritor no universo original, pelo menos. Parece que ele tem uma ideia de como introduzir e de como finalizar a história, mas ele fica meio perdido de como construir a parte do meio da narrativa, entendeu? Então ele só bota o Jojo pra lutar contra dezenas e centenas de inimigos ali, que ele vai derrotar no mesmo episódio em que eles aparecem, entendeu? E esse formato fica muito cansativo e me lembra aquelas séries tipo Flash, tipo Arrow, tá ligado? Que também tem esse formato de inimigo da semana e que acaba ficando um pouco cansativo pra mim, apesar de que esses episódios não são ruins por si só, tá ligado? Tipo, o Araki é muito bom em escrever personagens carismáticos que podem sustentar essa narrativa um pouco cansativa, então, tipo, dá pra assistir, tem até alguns episódios individuais que são muito legais, por exemplo, o episódio do Darby Apostador na parte 3, esse episódio realmente é incrível, apesar de ser um exemplo de inimigo da semana, então sim, existem algumas exceções, e os personagens são carismáticos o suficiente pra que você possa continuar assistindo sem perder o interesse, mas, né, esse formato de inimigo da semana que se repete em todas as partes fica um pouco cansativo, na minha opinião, pelo menos. Mas é claro que, como eu já falei antes, a parte 5 é realmente a exceção a essa regra. Eu não tenho a menor ideia de como o Araki conseguiu pegar esse formato de inimigo da semana e, sem mudar basicamente nada na narrativa, conseguiu fazer esse formato ficar bom, tá ligado? As lutas da parte 5 são realmente as melhores, pra mim isso não tem nem discussão. E, enfim, existem bastante exceções pra essa regra, mas eu ainda diria que pra maioria dos casos esse formato acaba sendo um pouco cansativo e pode afastar alguns espectadores que, como eu, têm um pouco menos de paciência pra histórias mais repetitivas
narrativas assim. Então é isso, esses foram os 3 maiores problemas que eu consegui identificar em Jojo na minha opinião. Lembrando que isso é totalmente pessoal, então eu gostaria muito de saber com o que você concorda e o que você discorda. Os comentários estão aí justamente pra isso, pra você comentar o que você pensa, mas lembre-se de não agir como um idiota e de manter o respeito, ok? Valeu! Gothic underground city, we all sin. If I bring a couple rounds with me, then we all